Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje é a nossa edição de número 61. Eu separei dois julgados, um do Supremo Tribunal Federal envolvendo o regime de subsídios, mais especificamente a carreira de policiais rodoviários federais, mas com uma discussão que interessa inúmeras carreiras. O Supremo definiu se é compatível com o regime de subsídios o pagamento de adicional noturno e adicional de horas extras. Vamos ver o que o Supremo entendeu na matéria. E o segundo julgado, também tema importante, sobretudo para a área previdenciária, o STJ, em recurso especial repetitivo, definiu se a súmula 111 continua sendo aplicável após o Código de Processo Civil de 2015. Havia uma grande celeuma sobre a sua aplicabilidade, ela acaba restringindo a base de cálculo dos honorários advocatícios nas ações previdenciárias, então era um tema muito caro à advocacia e, claro, com grande repercussão também nos cofres públicos. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Tranquilo. Olá, pessoal de casa. Eu também vou trazer dois julgados. O primeiro do STJ, da quinta turma, que envolve, pessoal, uma determinação judicial pelo afastamento do sigilo telemático para que o Facebook apresentasse mensagens privadas. O Facebook teria alegado, num mandado de segurança, que essas informações deveriam ser obtidas por meio de cooperação jurídica internacional, tendo em vista que a empresa é sediada nos Estados Unidos. O que foi que o STJ decidiu a respeito, a gente verá daqui a pouco. O segundo julgado que eu trago é do STF em repercussão geral, né? Daí já tem essa importância, já que decorre de uma decisão em repercussão geral, em que uma mãe de uma criança de 3 anos, ela solicitou vaga para sua filha, né? Numa creche municipal, entretanto não havia essa vaga, e aí ela moveu uma ação judicial e o Poder Judiciário determinou a criação da vaga ao município. O município recorreu, alegando que não teria essa obrigação, tendo em vista que não haveria disposição orçamentária. O que decidiu o STF a respeito nesse recurso extraordinário, nós veremos na sequência. Pessoal, começamos então com o julgamento do Supremo Tribunal Federal envolvendo o regime de subsídios, mais especificamente carreira de policiais rodoviários federais, mas vamos ver que o Supremo traz ali entendimentos que também interessam a diversas outras carreiras. O que estava em jogo? Era uma ADIM, e nessa ADIM o Supremo cuidou da Lei 11.358 de 2006 e mais pontualmente sobre o pagamento de adicional noturno e adicional de horas extras para policiais rodoviários federais. Essa lei, lá em 2006, ela na verdade cuidou do regime de subsídios, instituiu o regime de subsídios para uma série de carreiras federais, procuradores da Fazenda Nacional, advogados da União, procuradores federais, procuradores do Banco Central, policiais federais, policiais rodoviários federais, e ela elencou as verbas que seriam compatíveis com o regime de subsídios e aquelas que não seriam compatíveis. O que se discutia aqui era em relação à carreira de policiais rodoviários federais. O que é importante a gente lembrar sobre a questão dos subsídios? Em primeiro lugar, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, que prevê o regime de subsídios, estabelece que os membros de poder, os exercentes de mandatos eletivos, e também os ministros de Estado, secretários de Estado, secretários de município, devem ser remunerados por subsídios. Para eles, não tem nenhuma faculdade. O legislador deve ser instituído o regime de subsídios. Então, magistrados, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeito, presidente, governador, exercentes de mandato eletivo ou membros de poder, devem ser remunerados por subsídios. O subsídio, a gente sabe, é uma parcela única, é vedado o acréscimo de qualquer outro adicional, verba de representação, qualquer outra gratificação, diz o texto constitucional que não seria compatível com o regime de subsídio, e a ideia, claro, é de permitir um maior controle sobre as remunerações no funcionalismo público, porque sendo uma parcela única, evita aqueles casos em que uma carreira tem um vencimento
bem baixo, mas um monte de penduricalhos e, ao fim e ao cabo, né, a remuneração é 10 vezes maior do que seria o vencimento. Então, a ideia de pagamento na sistemática de subsídio é moralizadora, né? E para permitir também um controle social sobre o quanto que é pago para os agentes públicos. Esse regime de subsídio, ele também pode ser aplicado para carreiras, para cargos organizados em carreiras. Então, como aconteceu aqui, carreira de procurador da Fazenda Nacional, de advogado da União, de procurador federal, de policial federal e de policial rodoviário federal, que era o caso exatamente que o Supremo julgou. Então, tiveram também a instituição do regime de subsídios em parcela única. O Supremo, se a gente olhar para trás na jurisprudência, o Supremo já definiu que o regime de subsídio, embora a Constituição fale o pagamento em parcela única, não é incompatível com determinados direitos dos trabalhadores que são extensivos também aos servidores públicos, por força do artigo 39, parágrafo 3º da Constituição. Por exemplo, a gratificação natalina. O servidor, quando está no mês de dezembro, ele recebe o seu subsídio, o que é remunerado por subsídio, recebe o subsídio e recebe também a gratificação natalina. Não há nenhum problema no pagamento da gratificação natalina. Por outro lado, o Supremo também disse, o adicional de férias não é incompatível com o regime de subsídios. Quem ganha subsídio também, quando tira férias, tem direito ao terço constitucional de férias, que é um adicional. Então, não são todas as verbas que são incompatíveis com o regime de subsídio, embora a ideia seja uma parcela única. O Supremo, além disso, também já disse que não é incompatível com o regime de subsídio, abono de permanência, inclusive já ratificou nesse precedente, e isso a administração também nunca teve problema em pagar. E um julgamento na ADI 4941 que foi bem interessante e que o Supremo segue a mesma linha de raciocínio nesse julgado agora, foi um caso bem interessante em que o Supremo disse o seguinte: o regime de subsídio, ele não permite o pagamento de adicionais, gratificações que são ligadas ao plexo ordinário de atribuições daquele cargo. Ou seja, tudo aquilo que é inerente ao exercício daquele cargo não pode, se o servidor é remunerado, o agente público, o agente político, é remunerado por subsídio, ele não pode ter um adicional, uma gratificação por algo que já é íncito à prestação dos serviços, das atribuições relacionadas ali ao seu cargo público. Porém, se forem atividades extraordinárias, eventuais, que não dizem respeito ao plexo normal de atribuições daquele cargo, é possível que o servidor ganhe subsídio e que ganhe também algum tipo de gratificação. E aí, para exemplificar, um juiz que está no Tribunal Regional Eleitoral, ele pode ganhar uma gratificação pelo exercício da atividade eleitoral. Um membro do Ministério Público que está acumulando ofício, a lei prevendo, né, e no âmbito federal isso é previsto, ele também tem direito a ganhar uma gratificação, normalmente de 1/3 da remuneração dele, porque ele está acumulando o que é do plexo normal das suas atribuições, do seu ofício, ofícios vagos ou temporariamente ou permanentemente, enquanto ele não é preenchido, ele acaba tendo que acumular. Isso vale também para os juízes que têm que acumular acervos de várias varas. Ele também tem uma gratificação por isso e outras carreiras, inúmeras outras carreiras, remuneradas por subsídio e que podem ganhar adicionais ou gratificações desde que digam respeito a alguma atividade extraordinária, alguma atividade que não é inerente ao exercício do cargo. Em relação aqui ao cargo de policial rodoviário federal, o Supremo aplicou o mesmo raciocínio em duas verbas que estavam bem no centro da polêmica. O Supremo cuidou primeiro do adicional noturno. Policial rodoviário federal, remunerado por subsídio na forma da Lei 11.358. Pela lei, pelo artigo 5º, inciso 10 da lei, ele não pode ganhar adicional noturno, mas eles queriam o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa regra. O que o Supremo disse?
Ora, o policial rodoviário federal, ele trabalha de noite, é algo ordinário desse cargo, dessa carreira. Não é algo extraordinário o policial rodoviário federal, com o seu policiamento ostensivo ali, né, nas rodovias federais, sobretudo, não é algo extraordinário ele trabalhar de noite. Isso é normal, um regime de escala que se tem. Então, o Supremo disse, não há inconstitucionalidade nessa vedação. Trocando em miúdos, policial rodoviário federal não pode receber, remunerado por subsídio, não pode receber adicional noturno. Por outro lado, o adicional de horas extras, o Supremo disse, pode receber sim, se trabalhar, logicamente, acima da carga horária semanal prevista, né, em lei em relação àquele cargo. Por quê? Porque não se trata de algo ordinário para aquele cargo público. Então, ele tem uma carga horária, se ele tiver que trabalhar além, é possível que ele receba horas extras, mesmo sendo remunerado por subsídios, porque isso não é algo inerente ao cargo. E aí vejam, pessoal, que isso traz um precedente para inúmeras outras carreiras. O raciocínio vai ser sempre esse. Quando é uma verba, um adicional, uma gratificação que é inerente ao exercício daquele cargo, o subsídio já contempla aquele adicional, aquela gratificação. Essa é a lógica. Por isso que não pode ter o acréscimo. Mas se é um adicional, uma gratificação extraordinária, eventual, que não é inerente, que não está envolvido no plexo normal de atribuições daquele cargo, é possível pagar adicional de horas extras. E cuidado, a gente tem que analisar caso a caso. Por exemplo, juiz e membro do Ministério Público podem, então, ganhar horas extras? Não, porque já é inerente ao cargo que se trabalhe numa carga horária não fixa. Então, é ônus e bônus do cargo. O juiz não tem uma carga horária mínima a cumprir, né, nem máxima, ele vai ter, na verdade, uma carga horária mínima ele tem, né, ele não tem uma máxima a cumprir que ele possa invocar para começar a pedir horas extras. É inerente ao cargo de juiz, de promotor, receber, eu diria até de defensor, não sei qual é a opinião do professor Gerson, mas também de defensor, que está no mesmo patamar, né, em similaridade, né, uma função essencial à justiça, eu diria que não tem direito a horas extras porque é algo ordinário do cargo, né, que tem ali, né, uma carga horária que não encontra um limite prévio na lei. Mas, em outras carreiras, a gente pode aplicar. Policial civil, no âmbito aí dos estados, que tem carga horária fixa, ganha por subsídio, pode, as carreiras policiais, aliás, é obrigatório, né, o regime de subsídio, agora que também vale mencionar, né, outras carreiras organizadas por exemplo, auditor da Receita Federal, não é obrigatório o regime de subsídio, mas é possível instituir, mas as carreiras policiais também têm que receber, né, por subsídio. Então, policiais civis que recebem por subsídio podem receber horas extras, a gente tem o precedente da PRF, vamos ver se o Supremo vai continuar aplicando ele em situações que, a bem da verdade, são idênticas. Tranquilo, professor. Eu até gostaria de receber essas horas extras aí como defensor público, mas também não temos direito não, né? Só há muito trabalho mesmo. Esse tema aí bem legal para ser cobrado em várias disciplinas, né? Para ser cobrado em constitucional, administrativo, né? Até em princípios institucionais das carreiras, das funções essenciais e dos poderes. Então, é uma vastidão muito grande para ser cobrado em várias matérias, né? Pessoal, e por falar nisso, eu trago também aqui um tema referente a direito constitucional, direito penal e direito processual penal. Foi decidido aí pela 5ª turma do STJ e envolveu uma decisão de um juiz de primeiro grau que, acolhendo uma representação da autoridade policial, acabou determinando o afastamento do sigilo telemático. O que foi que envolveu o caso? O caso, havia uma investigação contra um professor que estava supostamente praticando assédio sexual contra suas alunas por meio do Facebook, caminhando para ela mensagens privadas, né? Mensagens de cunho particular, que envolviam a prática desse crime de assédio sexual. Então, o policial, ou melhor, a autoridade policial representou ao juiz e o juiz de primeiro grau acabou deferindo, né, e determinando que o Facebook apresentasse em juízo essas mensagens
de cunho sexual, né? Em que havia aí essa prática do assédio sexual. O que aconteceu? O Facebook respondeu na justiça, também impetrando um mandado de segurança, dizendo que não teria a obrigação de apresentar aquelas mensagens porque está sediado nos Estados Unidos. E aí, acrescentou essa empresa que deveria o juiz se valer da cooperação jurídica internacional. Portanto, valendo-se da cooperação jurídica internacional e não de uma determinação ali direta, né, de um juiz de primeiro grau. Essa questão chegou até o STJ, pessoal, que por meio da sua quinta turma entendeu de forma contrária, né, não deu razão, não deu ganho de causa, e não proveu o mandado de segurança que foi aí ajuizada pelo Facebook. Quais foram os fundamentos utilizados pelo STJ? Ora, primeiro, o Marco Civil da Internet, no seu artigo 11, né, que trata do armazenamento, da coleta, né, do tratamento, da guarda de dados por provedores, se algum desses atos forem praticados no Brasil, então aquela empresa ela deve sim obediência à legislação brasileira, bem como também deve obediência às decisões judiciais. Então foi justamente o caso, né? Não importa se aquela empresa, por vontade própria, ela armazena o dado em outro local, numa nuvem, por exemplo, isso não importa. O que importa é que ela oferece o seu serviço para milhões de brasileiros que estão aqui, portanto, situados no território nacional. Então, se ela acaba prestando um serviço, essa empresa, né, no caso Facebook, acaba prestando um serviço para milhões de brasileiros, então ela deve sim obediência à legislação brasileira, bem como às determinações judiciais. Então, como a aplicação direta da lei brasileira, não há que falar em cooperação jurídica internacional. Como a prova ela foi produzida no Brasil, e ainda que o armazenamento aconteça em outro lugar, por vontade da empresa, isso não traz a incidência das regras de cooperação jurídica internacional, já que o que se busca não é uma prova produzida em jurisdição estrangeira. Não é o caso aqui, né? Que aí sim, se fosse realmente uma prova produzida em jurisdição estrangeira, aí precisaríamos da cooperação jurídica internacional. Mas não era o caso, como eu disse para vocês, o próprio Marco Civil da Internet, ele prevê que quando, no caso, o armazenamento, né, ou a guarda, o tratamento, a coleta de dados acontecerem no Brasil, qualquer uma dessas operações acontecerem no Brasil, então a gente já vai aplicar sim a lei brasileira, bem como as decisões judiciais. Então, nesse caso, o Facebook, ele teve que cumprir a determinação judicial, inclusive, a gente já viu isso aqui em outros Info é Mais em Pauta, que o juiz criminal, o juiz numa ação criminal, ele pode sim aplicar uma multa, né, as astrentes, aquela multa diária, pode até estabelecer um teto, se for o caso, mas ele pode aplicar uma multa para terceiros que não têm uma atuação direta ali, vamos dizer assim, que não compõem nenhum dos polos da relação jurídica processual penal, como é o caso aqui do Facebook. Para fazer valer, para concretizar e materializar suas decisões, o juiz, o magistrado, pode sim arbitrar as trends, no caso aqui para o Facebook, a fim de que haja uma correção para que ele cumpra a determinação judicial, tá bom, pessoal? Então, resumindo, o Facebook, ele se submete, sim, à lei brasileira, às determinações judiciais, tendo em vista que ele oferece seu serviço para milhões de brasileiros e tendo em vista que, por conta do Marco Civil da Internet, ele pratica algumas operações que têm incidência diretamente no Brasil. Portanto, está, sim, submetido à legislação brasileira. Não importa se não tem não tem nenhuma uma filial aqui no Brasil, isso é desimportante, bem como também não importa que ele armazene, né, essas provas em outro local por opção própria, tá bom? Isso foi o que decidiu a quinta turma da nossa Corte Cidadã. Muito legal o julgamento, Gerson. Eu fiquei pensando aqui se fosse um juízo cível, né? Porque o juiz cível, pelo Marco Civil da Internet, ele pode determinar tirar, né, do ar alguma conta, algum conteúdo, e a gente viu muito isso também com a Justiça Eleitoral, né? Aconteceu agora no pleito eleitoral do presidente, né? Exatamente, aconteceu bastante. E aí eu fiquei pensando, numa disputa cível, conseguir dados de troca de mensagens privadas ali pelo Facebook, se não seria só para fins de investigação criminal, né? É um caso bem interessante, inclusive aquele caso da Americanas, que a juíza determinou que todas as trocas de e-mails, inclusive de advogados, né, viessem à tona, e agora o Supremo suspendeu aquilo,
mas eu fiquei pensando daquele caso e pensei nesse aqui também, se para fins civis poderia, porque a 9296 também vale para o sigilo telemático, né? Então, né, no criminal, a gente já tem aqui a definição e fiquei em dúvida sobre, eventualmente, a aplicabilidade disso também no juízo civil. Daria alguma discussão, né, por conta desse aspecto. Questão de prova emprestada também, né? Exatamente. Só que daí tem que ter investigação criminal, né, primeiro, para... Perfeito. Pessoal, eu trago agora um julgamento em repetitivo do STJ, também bem importante, sempre, claro, como repetitivo, e particularmente para as ações previdenciárias. O que aconteceu? Eu acho curioso, né? Como o mundo não dá voltas, né? Ele dá cambalhotas. Vejam que a súmula 111 do STJ prevê que, em caso de ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença concessiva do benefício. Então, o cara entrou com uma ação pedindo uma aposentadoria por idade, ganhou na primeira instância. Nesse caso, pode ter recurso do INSS para o TRF, para o STJ, para o STF. A súmula 111 diz que a base de cálculo dos honorários será o montante correspondente às parcelas vencidas só até a sentença concessiva do benefício. Se a sentença for improcedente, seria o acórdão do tribunal, ou seja, é a primeira decisão concessiva do benefício. Então, a base de cálculo não é todo o valor da condenação, são só as vencidas até a data da sentença, o acórdão que concedeu o benefício previdenciário, súmula 111 do STJ. Vejam que, quando o STJ editou essa súmula, o que ele pensou? Ele disse o seguinte, em vários precedentes: nós temos que fixar esse limite na data da sentença, porque, do contrário, o advogado fica tentado a querer recorrer dessa decisão, porque aí vai aumentar a base de cálculo dos honorários dele. Então, geraria um conflito de interesses entre o advogado e o seu cliente. O cliente quer receber logo e o advogado quer dilatar a duração do processo, porque vai aumentar a base de cálculo dos honorários advocatícios que foram fixados para ele na sentença. Como a gente sabe, claro, direito autônomo dele, na forma do artigo 23 do Estatuto da OAB. Isso, na época, também não foi ruim para os advogados, pelo contrário. Por quê? Porque, quando foi editada a súmula, estava vigente o CPC de 73. O CPC de 73, se vocês recordam, no artigo 20, parágrafo 4º, previa que, quando vencida a fazenda pública, o juiz poderia fixar os honorários de maneira equitativa. E aí, muitas vezes, a gente tinha fixações, né, de honorários em valores bem módicos em causas contra a fazenda pública. As ações previdenciárias vão ser sempre contra, claro, a fazenda pública. Com a súmula 111, os advogados garantiam que tinha que ser todo o montante das parcelas vencidas, ainda que somente até a data da sentença. Pois bem, veio o Código de Processo Civil de 2015. Nós sabemos que trouxe avanços extremamente significativos em prol da advocacia no que tange à disciplina dos honorários advocatícios. Dentre as mudanças, ele praticamente acabou com a possibilidade de fixação de honorários de maneira equitativa pelo juiz, porque agora somente pode ser fixada a verba honorária com base na apreciação equitativa quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, ou, né, ou o proveito econômico inestimável, irrisório, ou o valor da causa muito baixo. Nunca por ser muito alto. Isso, inclusive, foi, como nós já vimos aqui no Enfermagens em Pauta, definido em repetitivo pelo STJ, pela Corte Especial. Teve mudança no parágrafo 8A, lá do artigo 85 do CPC, para deixar isso ainda mais claro, e ainda assim o STJ sinalizou que quer rediscutir, porque foi por maioria de um voto, né, naquele repetitivo. E aí, vejam, agora, com o CPC de 2015... Não vencido a fazenda pública na ação previdenciária, não dá para dizer que por isso vai ser fixado pela apreciação equitativa. Pelo contrário, o juiz já não pode mais fazer isso, como eu comentei. E aí ele tem que seguir os parâmetros do artigo 85, parágrafo 3º,
de acordo com o valor da condenação contra, né, a fazenda pública, ele vai enquadrar naquelas hipóteses e vai fixar um percentual. Então, isso amarrou o juiz nas causas em que vencida a fazenda pública, como é o caso das ações previdenciárias. E agora, o que a OAB queria? Os advogados queriam que a súmula 111, que diz que o valor da condenação seriam somente as parcelas vencidas até a sentença, antes do trânsito em julgado, queriam a superação dessa súmula. Por quê? Porque aí aumentaria a base de cálculo dos honorários lá do parágrafo 3º do artigo 85, porque o valor da condenação, se a gente considerar que as parcelas vencidas são todas até o trânsito em julgado, até a efetiva implantação do benefício, aumenta-se a base de cálculo, aumenta o valor dos honorários advocatícios. O STJ, no entanto, entendeu que não houve motivo legal para a superação da súmula 111, ou seja, mesmo depois do Código de Processo Civil de 2015, ainda é aplicável a súmula 111 para as ações previdenciárias. Então, entrou com a ação, ganhou o benefício na sentença, a base de cálculo da condenação, lá do 85, parágrafo 3º, serão somente as parcelas vencidas até a sentença. Se o INSS recorrer, nós vamos ter ali uma dilação do processo que não vai interferir na base de cálculo dos honorários. Claro, vai ter correção monetária, evidentemente, mas não vai ter acréscimo substancial, material dos honorários advocatícios. Então, né, não era o que a advocacia queria, logicamente, e vejam, mas agora o INSS, ele pode alongar a demanda, né, e não vai prejudicá-lo nessa questão dos honorários. Sim e não, porque tem os honorários recursais agora do artigo 85, parágrafo 11. Então, por isso, né, que quem recorre agora no rito comum não vai poder dilatar a marcha processual de maneira simplesmente protelatória, né, porque tem esse incremento na condenação dos honorários. Por fim, eu só lembro que em matéria de juizados especiais, não há condenação de honorários na primeira instância, artigo 85, caput da Lei 9.099, que também é aplicável nos juizados da Fazenda Pública estaduais, né, e nos juizados especiais federais, dentro do microsistema dos juizados especiais. Então, na primeira instância não tem condenação. Só se há recurso, a parte ganhou na primeira instância, ação previdenciária, se o INSS recorrer, aí tem condenação de honorários lá na segunda instância, porque a única hipótese de honorários, né, no juizado é o desprovimento do recurso, né? Na primeira instância não tem. E se a parte perdeu e recorre, se ganhar no recurso, não tem honorários também, porque não houve desprovimento de recurso. E tem que ser desprovimento integral, porque se o INSS recorre e o provimento é parcial, também não tem condenação em honorários na segunda instância dos juizados. Então, é uma peculiaridade do rito sumaríssimo das leis 9.099, né? Da Lei 9.099, que é aplicável também nesse artigo 55 ao Juizado Especial da Fazenda Pública e Juizado Especial Federal. Bacana. Tema bem legal aí também, recurso repetitivo, né? Sempre merece a atenção aí dos queridos alunos. E por falar nisso, eu trago agora aqui, né, uma decisão do STF em recurso extraordinário envolvendo repercussão geral. Então, quem é nosso público aí dos concursos públicos, né, já deve ligar as anteninhas, porque tudo que é repercussão geral o examinador adora cobrar. Vamos lá, o que envolveu o caso aqui, pessoal? A situação concreta, ela se referia a uma mãe que foi matricular sua filha de 3 anos numa creche municipal, entretanto, não existia vaga para aquela sua filha. Ela acabou movendo uma ação judicial contra o município e, em primeira instância, o juiz de primeira instância deu ganho de causa a ela, né, proveu o seu pedido, deu provimento e determinou que o município criasse aquela vaga para a criança, né, garantisse a vaga para aquela criança de 3 anos, que estava, portanto, ali na educação infantil. O município não concordou, né, ele acabou ajuizando alguns recursos e, por meio de um recurso extraordinário, levou a questão até o Supremo Tribunal Federal. Qual era o fundamento que o município utilizou
no seu recurso extraordinário. No sentido de que o Poder Judiciário ele não pode criar obrigações para o município que impliquem gastos não previstos naquela lei orçamentária, né, no orçamento do município, que foi justamente o que aconteceu no caso concreto. É aquela velha discussão, pessoal, que já tem alguns anos, né, entre reserva do possível e o mínimo existencial. O Supremo já tem jurisprudência pacificada, o STJ também nesse sentido, de que não cabe alegar a reserva do possível, ou seja, aquela insuficiência dos recursos financeiros para atender os direitos fundamentais, quando está em jogo, quando está em risco, um mínimo existencial, ou seja, aquele mínimo de direitos para a garantia da dignidade da pessoa humana, como é o caso aqui do direito social da educação. Ora, o direito à educação ele vem previsto em tratados internacionais, como a DUDH, né, Declaração Universal de Direitos Humanos, a Convenção sobre os Direitos da Criança, Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, também prevê o direito à educação, o direito à educação infantil para as crianças, né? A nossa Constituição prevê como direito fundamental o direito à educação, como um direito social, previsto no artigo 6º, também prevê a educação básica, né? Nós temos a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que também prevê o efetivo exercício desse direito e o dever do Estado prestar a educação básica em todos os seus ciclos, tanto na educação infantil, quanto na educação fundamental, como no ensino médio, né? Ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino infantil aí subdividido em creches, para crianças de 0 a 3 anos, e a pré-escola, 4 e 5 anos. Aí, a partir do 6º ano, começa o ensino fundamental, que na minha época, e do professor Gabriel, já estamos ficando velhos aí, né? Eram 8 séries, né? Agora são 9 anos, então vai até os 14 anos, e aí 15, 16, 17, ensino médio. Então, a Constituição prevê o ensino obrigatório e gratuito, fornecido pelo Estado, portanto, como direito fundamental, do 0 até os 17 anos, pessoal. E aqui, como envolvia uma criança, no caso concreto, de 3 anos, envolvia, portanto, o ensino infantil, portanto, direito à creche. Decidiu a nossa Suprema Corte, né, nesse RE em repercussão geral, que é sim um direito público subjetivo, que o Estado não poderia, o Estado aqui no sentido amplo, né, na verdade era um município, um ente federativo, ele não poderia alegar essa reserva do possível, essa falta de previsão orçamentária, porque aqui envolve a questão do mínimo existencial. Então, tem sim que garantir o direito à educação. E aí, quando decidiu a questão, como repercussão geral, o STF estabeleceu 3 teses, tá, pessoal? 3 teses aqui que eu vou ler para vocês. A primeira, a educação básica em todas as suas fases, infantil, ensino fundamental e ensino médio, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Então, não precisa de regulamentação. Normas que criam para o Estado o dever, né, de prestar essa educação básica, tanto no ensino infantil, no ensino fundamental, como no ensino médio, são normas constitucionais de aplicação imediata e eficácia plena. Não precisam, portanto, de regulamentação. Segunda tese, a educação infantil compreende creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 a 5. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. Foi justamente o que aconteceu. Uma mãe, né, buscava ali uma vaga na creche para a sua filha, já que ela tinha que sair para o trabalho e não tinha com quem deixar a sua filha, né? Então poderia deixar na creche, mas por falta de vaga, acabou movendo essa ação contra o município. E a terceira e última tese, o poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, né, pessoal? Mais um diploma normativo que também trata desse direito social, claro, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê também essa obrigação do Estado, né, de prover a educação. Afinal de contas, a educação ela tem 3 finalidades primordiais, precípuas, quais sejam? Primeiro, a formação da personalidade da pessoa, né, da personalidade daquela pessoa em desenvolvimento, no caso de uma criança, de um jovem, de um adolescente, exercício da cidadania, claro que a educação vai contribuir para o exercício da cidadania, e bem como é importante para capacitar aquela pessoa para o trabalho. Então, dada a importância desse direito fundamental e desse direito humano, para aqueles doutrinadores que diferenciam direitos humanos de direitos fundamentais, como há uma previsão na Constituição
e também na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, bem como no ECA e em tratados internacionais desse dever, o STF decidiu que, no caso concreto, havia sim um direito público subjetivo e em relação ao qual não poderia a municipalidade opor a reserva do possível. Muito legal o julgado, Gerson, e eu lembro, né, por que a gente viu o município aqui nessa demanda, porque prioritariamente o município é a quem toca o ensino público e gratuito infantil e fundamental. Os estados, prioritariamente, o ensino público fundamental e médio, né? Então, o fundamental pode ser cobrado tanto do município quanto do estado. Normalmente fica mais até que o estado, se a gente olhar, né, na tradição brasileira. Mas o ensino infantil é prioritariamente obrigação do município, por isso que a ação era voltada contra o município. E eu também lembro, né, que a gente já teve várias ações civis públicas, né, Gerson, nessa área, né, nessas questões, mas não é só na tutela coletiva de direitos, isso também na tutela individual. Então, uma família que não conseguiu a vaga, e isso acontece diuturnamente em todo o Brasil, né, tem o direito de, por meio da justiça, conseguir essa vaga na escola mais próxima, né, do seu domicílio. Então, um julgamento com um alcance social muito grande, pode, para concurso, né, ser cobrado em direito constitucional, direito administrativo, pode ser cobrado em direitos humanos, né, direito internacional, que tem uma parte de proteção. Direitos coletivos. Direitos coletivos, perfeito, enfim. Julgado extremamente importante, com grande alcance social, né? É bom divulgá-lo aí. Eu não sei, eu estudei até o ensino fundamental, eu estudei em escola pública, né? Eu fico pensando se eu não tivesse tido a minha vaga, né, na escola pública, né, a mudança dos rumos, né, da minha vida, porque devo muito ao ensino público de qualidade que eu tive, né, até o ensino fundamental. Então, com isso, nós concluímos, pessoal, o nosso Enfermagens em Pauta número 61. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Não deixem de dar uma olhada no material escrito, em que a gente coloca uma situação fática, a gente coloca qual que é a controvérsia de maneira bem delimitada e também sintetizamos os julgados que nós comentamos para vocês poderem fixar bem aí também através da leitura. Esperamos vocês na próxima edição do nosso Enfermagens em Pauta. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo Enfermagens em Pauta.